Fala aí, galera. Tudo bem? Tudo perfeito? Tranquilo? Muito bem. Eu venho aqui então para essa nossa aula de máquinas elétricas para falar de um assunto que a gente começou na aula passada, né, com aquele vídeo que eu postei, e agora eu vou falar que eu mesmo, diretamente com vocês, sobre a famosa reatância indutiva. O que é uma reatância indutiva? Né? Do que se trata isso? Né? Bom, primeiramente, a gente tem que relembrar algumas coisas que a gente viu em aulas passadas. E para poder entender isso, eu vou fazer aqui um pequeno resumo aqui no cantinho sobre alguns pontos que a gente precisa lembrar para poder entender o que é uma reatância, né? Vamos lá, eu vou pegar aqui a caneta. Vamos lá. Seguinte, quando a gente fala de reatância indutiva, a palavra indutiva vem de indutor. E o que é um indutor, né? Todos lembram disso? Ó, primeiro vamos fazer o símbolo do indutor aqui no cantinho. Eu estou fazendo a mão livre, tá, amigos? Ó, um indutor nada mais é do que uma famosa bobina, né? Isso estava até numa prova, num teste que a gente fez aí. E aí, a bobina nada mais é do que um pedaço de cobre, né, enrolado enrolado várias vezes. E essa bobina, ela vai gerar um campo magnético, né? Até aí, isso é uma história velha já, né? Só que quando uma corrente elétrica passa por esta bobina, o que acontece? Algumas coisas acontecem. Uma delas é a reatância neste indutor, nesta bobina. E a reatância, né, a palavra reatância, ela tende a ser uma palavra mais ou menos assim, ó. Muito bem, pessoal. Então, quando eu estava falando aqui da reatância, né, essa palavra, ela vem de reator. Então, quando eu digo reatância indutiva, eu estou querendo saber qual é o valor ômico deste indutor. O que é valor ômico, né? A palavra ômico, olha só. Vou colocar aqui, ó. Ômico. Bom, pelas palavras, pelas letras, né, acho que deu a entender que, lembra desse ohm aqui, OHM, que é a unidade de medida de resistência? Então, qual é o valor ômico de um indutor? É a sua reatância. Então, a reatância é qual é o valor da resistência, né? Que aí, agora a gente vai usar valor ômico e não mais resistência, porque aqui a gente não está lidando com corrente contínua. Lembra que a gente falou já em outras aulas, quando a gente trabalha com indutância, indutores, né? Bobinas, a gente está falando de corrente alternada, que é exatamente a simbologia que está aqui, ó. Tá vendo aqui a simbologia? Essa onda senoidal aqui, né, ela indica, né, ela simboliza uma corrente alternada. Bom, aí eu tenho aqui, ó, VL, IL e XL. Quem são eles? Bom, VL é a tensão indutiva. IL é a corrente indutiva. E XL é a famosa reatância indutiva. E essa reatância indutiva, ela é dada, olha só, vamos trocar aqui para ficar melhor de ver, ela é dada, né, em, adivinha, se o valor é ômico, ela é dada em quê? Em ohms. Então, quando a gente utiliza esse tipo de fenômeno, né, que a gente estuda essa coisa da reatância, a gente está falando aqui de princípio de motores elétricos, né, que é na base da reatância indutiva, porque ali o que mais tem é bobina, né? Então a gente gera ali uma corrente X, uma tensão Y, para gerar uma resistência. Quer ver um exemplo simples? Qual é o valor, um exemplo, né? Qual é a potência, por exemplo, de uma bobina de uma bomba de piscina, que é um motor, né? É a base de motor. Qual é a potência dela?
Não sei. Para a gente saber a potência, precisamos saber da corrente, precisamos saber do seu valor ômico, não é? Então, para isso que a gente estuda a reatância indutiva. E aí, olha só que interessante. Você vai lembrar nas aulas anteriores que a bobina, né, o indutor, ele era simbolizado pela letra L. Olha aí, ó. L, 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 L. Justamente, ó, tudo batendo. Então, eu tenho aqui uma indução, né, uma indução, e essa indução é dada pela letra L, pois estamos falando de indutores. A simbologia, olha ela aqui de novo aparecendo. A simbologia do indutor, tá vendo? Uma, uma simbologia de bobina. Beleza. Bom, agora que eu já sei que existe uma corrente indutiva, uma tensão indutiva e uma reatância indutiva, eu preciso saber como é que eu calculo esses valores, né, dentro de um circuito básico. Esse aqui é um circuito mínimo básico, tá? De reatância. E aí, nós temos uma primeira fórmula que eu vou colocar aqui, mas a gente não vai fazer por enquanto exercício em cima dela, porque eu preciso explicar outras coisas no decorrer das próximas aulas, tá? Mas vamos lá. Esse circuito aqui, eu vou perguntar para você, você me diz, tá? É um circuito em série ou um circuito em paralelo? O que você acha? É um circuito em série ou é um circuito em paralelo? Um circuito em série, né? Lembra da que a gente sempre falou? Quando a corrente é única, significa que o circuito é em série. Então, essa corrente, percebe que ela está passando pelo indutor e está voltando para a sua tensão. Ela está fazendo um ciclo, né? E para a gente calcular a reatância indutiva, a gente vai usar a seguinte fórmula. Qual é a grandeza da indutância? Né? O XL? Então, vamos lá. XL. É esse daqui. Lembra que ele é o valor ômico? Quando a gente falava lá de resistência, de resistores, né, aquilo tudo, você lembra como é que calculava a resistência em um circuito de resistores? Você lembra? Lembra da lei de Ohm? Né? A lei de Ohm é simples, né? V não era R não era V sobre I, não é isso? Você lembrar lá daquele triângulo, famoso triângulo? Tá aí, ó. R é V sobre I. Se R aqui no nosso circuito agora reativo, ele é representado pelo XL, né? Não é a reatância não era a resistência, não é o valor ômico, então eu posso dizer que o RL para a corrente alternada, que o XL é a resistência para a corrente alternada. A mesma resistência que existe na contínua, eu posso fazer uma analogia ao XL para a corrente alternada. Então, se XL representa a resistência no alternado, como é que eu calculo XL? Olha aqui, né? Na lei de Ohm não é V em cima, só que aqui vai ser quem? VL. Tá aqui, ó, VL. Dividido pela corrente. Ó, qual é a corrente? IL. E, amigo, você tem aqui a primeira fórmula para calcular a reatância indutiva. A reatância indutiva é a tensão aplicada no circuito dividido pela corrente que caminha naquele circuito, fazendo uma analogia à lei de Ohm. Perfeito? É claro que essa simbologia, esses assuntos, esses circuitos, a gente vai fazer alguns na próxima aula, mas eu já vou deixar algumas tarefas para a gente já começar a fazer. A fórmula é essa, tá? A primeira delas é essa. Daí por diante a gente começa a desenvolver mais. Beleza? Meus amigos, ó, mais uma vez um grande abraço para vocês aí. Tudo de bom, felicidades e a gente se encontra na próxima. Valeu!